Bem, eu vou conversar agora com o doutor Roberto Calil Filho, professor titular da USP e diretor do setor de cardiologia do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Doutor Calil, é um prazer poder falar com o senhor. Tudo bem? Prazer é todo meu. Doutor Calil, voltou a questão coronariana, a questão de coração. Tem acontecido tantos casos aqui e acolá, talvez até em função da Covid, coisa parecida. Qual é a importância de cuidar do diabetes? Não, fundamental. Então, a doença coronária, que a maior incidência é o infarto, por exemplo, vou te dizer um dado: o infarto e o acidente vascular cerebral, que é o derrame cerebral, são responsáveis por 20 milhões de mortes por ano. 20 milhões de mortes por ano. Metade dessas mortes poderiam ser evitadas por prevenção. No Brasil, mais de 1.500 pessoas morrem por dia, você tem uma ideia. E quais são os fatores de risco? São sabidos, que é a hipertensão arterial, que é o diabetes, que é o colesterol alto, né? Que é É o a tal tabagismo síndrome metabólica. também, que é o colesterol alto, que é o diabetes, que é o tabagismo, né? Que é o sedentarismo. E o diabetes, que você perguntou, é um dos fatores de risco, porque o açúcar alto, quer dizer, o diabetes, ele agride diretamente a parede dos vasos, das artérias, causando inflamação e lesão nas artérias. Então, é fundamental o controle do diabetes para você minimizar. O paciente diabético tem que controlar rigorosamente a glicemia, para você minimizar o dano nas artérias e, com isso, diminuir a incidência de infarto, no caso, como você está Que é o falando. índice glicêmico, né? Que tem que ficar de olho nele. E complemento com o acidente vascular cerebral também. Então, quer dizer, é uma proteção o controle do diabetes. Dentro e sem falar em outras agressões do diabetes, que é a insuficiência renal e outras consequências também no organismo. Então, é fundamental para quem é diabético, evidentemente, o controle da doença. A hereditariedade ainda é um fator muito forte nessa questão do coração? Sem dúvida. A doença coronária, a aterosclerose, que é depósito de gordura nas artérias, é hereditária. Então, tem o fator hereditário preponderante, que ainda nós não podemos modificar. Quizá no futuro podemos mudar a genética quando você nasce, quando eu nasço, quando uma pessoa nasce. Então, você nasce, você já pode, talvez, ou poderá, espero no futuro, modificar a genética. Então, o pai teve infarto, o filho teve infarto. Então, o neto, quando nasce, talvez possamos modificar a genética, que é o caminho. Mas, por enquanto, estamos longe disso. E o grande tratamento, entre aspas, é a prevenção. E o que é que o senhor recomenda em nível de idade para buscar essa prevenção àqueles que têm casos de hereditariedade? Depende muito individual. Então, por exemplo, se você tem uma pessoa que não tem caso na família, então, teoricamente, uma avaliação clínica depois dos 40 anos, ok. Agora, depende do caso. Tem famílias, por exemplo, que o avô infartou com 30 anos de idade, o pai infartou, então, obviamente, o filho tem que iniciar uma avaliação mais precoce. Inclusive, você tem, nas famílias que têm hipercolesterolemia familiar, que é um aumento de colesterol grave, você começa a colher sangue desde os primeiros anos de vida, né? E controlar o colesterol desde os primeiros anos de vida. Doutor Calil, o impacto da Covid especificamente no coração? Então, teve impacto muito importante, porque a Covid ela é uma doença predominantemente pulmonar, mas nós vimos desde o começo que ela pegava o organismo inteiro, principalmente os casos mais graves. Para você ter uma ideia, os primeiros casos em Wuhan, na China, 7% das mortes foram por miocardite, que é a agressão do vírus diretamente no músculo do coração, que é uma situação bastante grave. E nós vimos também no decorrer, obviamente, dos primeiros meses, aumento da incidência de infarto, porque o vírus afeta o sistema de coagulação e pode formar coágulo que entope as artérias do coração. Por ser uma doença predominante pulmonar, a oxigenação do sangue cai. Quando a oxigenação do sangue cai, vai menos oxigênio para o coração e tem isquemia, quer dizer, que é falta de oxigênio para o músculo do coração. Então, nós vimos que o vírus agride o coração de várias maneiras. Então, principalmente quem teve Covid necessita de um check-up pós o Isso, evento.
teve Covid, é descrito a chamada síndrome pós-Covid, que são consequências desde alterações da musculatura, alterações motoras, como em todos Arritmia cardíaca, coisa assim. Então, se faz necessário, principalmente nos casos graves pós-alta, o acompanhamento por meses, porque você pode ter consequências sérias ainda na chamada síndrome pós-Covid, que é após a doença. Mas consequências sérias da doença pode acontecer. Alguém já tinha algum tipo de problema coronariano e a Covid incrementa esse problema, não é isso? Pode acontecer isso também, porque é uma doença que agride também as artérias. Então, a pessoa que já tem obstrução, muitas vezes, nas artérias do coração, não sabe que tem, né? Porque é uma doença, muitas vezes, silenciosa. Então, o vírus, obviamente, pode ser o gatilho para o desenvolvimento de uma doença mais séria. O exame angiotomo é recomendado pós-Covid grave? Tem vários exames que podem ser usados. Depende de caso a caso. Então, a relação, a avaliação do paciente individual, nós temos vários métodos diagnósticos para avaliar as coronárias, desde ecocardiograma, desde os testes de esforço ergométrico convencional, desde as angiotomografias. Então, dependendo do caso, você pode usar, nós temos à disposição, a cardiologia evoluiu muito, vários métodos diagnósticos para você ter certeza, ou quase certeza, que a pessoa não tem nenhuma obstrução na artéria do coração. A chegada dos stents foi uma evolução do que existia no passado, muita cirurgia de peito aberto. O cateterismo vem logo depois da angiotomo? Não, cateterismo é um método antigo que existe há décadas. Obviamente que no passado, bem distante, você não tinha os stents, então as angioplastias, que são os desentupimentos das artérias, eram feitos sem os stents. Claro, com a evolução, vieram os stents, em que o grau de sucesso de uma angioplastia é maior, e a chamada reestenose, a volta da obstrução, é muito menor nos pacientes que colocaram stent, né? Então, a sua pergunta em relação aos stents, claro, foi uma revolução, e quando o paciente tem obstrução na artéria do coração, muitas vezes você pode tratar com remédio, você pode fazer angioplastia até a cirurgia cardíaca. Mas, evidentemente, a evolução do stent foi bastante importante em termos do resultado da angioplastia. A angiotomografia não substitui o cateterismo. O cateterismo seria o último exame, o gold standard, para avaliar a árvore coronariana, a obstrução nas artérias do coração. O stent tem prazo de validade, doutor Calil? Muitas pessoas fazem essa pergunta. A colocação do stent é uma coisa alternativa, quer dizer, uma coisa, não digo paliativa, mas a resolução de um problema naquele momento. Então, você tem uma obstrução grave numa artéria, 90% de obstrução, está tendo dor no peito, então você coloca o stent para evitar o pior, que seria um infarto, por exemplo. Mas a doença aterosclerose, que chama aterosclerose, continua. Então, você pode ter, sim, depósito de gordura nos stents, né, falando de uma maneira bem simplista, que ele pode fechar de novo no decorrer dos meses, anos. Então, não é que é definitivo, porque muitas vezes o paciente fala, coloquei o stent, desobstrui minha artéria. Então, pronto, não preciso me cuidar mais. Posso fumar, posso ficar com meu colesterol alto, de jeito nenhum. Quer dizer, a pessoa que coloca o stent, a prevenção tem que ser redobrada, né? Porque já está caracterizado, diagnosticado a doença, né, da agregação. Exatamente. E podem outras veias virem entupir, não só aquelas que receberam o stent. Perfeitamente. O que é que o senhor me diz do abuso do uso de stent que tem acontecido no Brasil afora? Não sei se tem o abuso de stent, quer dizer, isso a gente não consigo mensurar, né? Cada caso é um caso. Então, quando o paciente vai para um cateterismo, evidentemente tem critérios, dependendo do caso, de colocação do stent. E esses critérios, dentro de protocolos, são obedecidos. Claro que existem os protocolos, mas caso a caso tem que ser discutido após um cateterismo, para ver se aquele paciente tem indicação de stent, se é a melhor conduta. Isso, caso a caso, há uma decisão. Então, não posso dizer que tem abuso da colocação. Veja, criteriosamente, qualquer procedimento médico tem que ser muito bem avaliado o risco-benefício. O uso da aspirina como medicamento de uso prolongado não afeta demasiadamente o estômago?
O ácido acetilsalicílico é fundamental. São os antiplaquetários, principalmente quando você falou pós-colocação de stent, ou mesmo quem tem doença coronária, diagnosticada, é fundamental. Reduz a sobrevida, reduz a chance de infartar, aumenta a sobrevida. Isso é padrão. Claro que você tem uma contraindicação, você tem problema gástrico, existem outros antiagregantes plaquetários que agridem menos o estômago. Mas veja, tudo é risco-benefício. Você tem uma obstrução grave de uma artéria, se você já operou o coração. Esses antiagregantes plaquetários são fundamentais, né? Então, tem que ser feito o uso de qualquer maneira. E a estatina não traz complicação muscular na massa muscular, dores musculares, coisa assim? Do que se tem. A estatina reduz a mortalidade em quem tem doença coronária. Colesterol alto, sabidamente, o LDL colesterol, que é o colesterol, ele entope as artérias, tanto do cérebro como do coração. Então, o colesterol tem que estar controlado, principalmente nas pessoas que têm doença coronária. E a estatina é um remédio usado há décadas. A incidência de efeito colateral é muito pequena, perto do benefício que se usa. Não tem jeito, isso é protocolo, é regra. O colesterol tem que estar baixo nas pessoas que têm, em qualquer pessoa, e principalmente nas pessoas que têm doença coronária. E a estatina, ela tem uma proteção não só em abaixar o colesterol, como ela protege diretamente as artérias. Outro efeito protetor, independente de baixar o colesterol. Exercícios físicos, doutor Calil. Fundamental. A saúde está nos seus pés. Os antigos sábios mestres diziam, a saúde está nos seus pés. Então, o exercício é fundamental. Isso é sabido há várias décadas, que o exercício aumenta a sobrevida de uma maneira geral. As pessoas que têm doença coronária também. Fundamental você fazer exercício, uma caminhada, você reduz muito a chance de qualquer doença, de infarto, principalmente. Existe algum exercício contraindicado para quem tem doença coronariana? Cada caso é um caso. Quer dizer, a caminhada é fundamental. Mas, evidentemente, se o paciente é um paciente cardíaco mais grave, com o músculo do coração fraco, não é contraindicado, pelo contrário, o exercício. Mas aí tem que ser orientado qual tipo de exercício para aquele paciente, se o caso for mais grave. Mas, de uma maneira geral... Também a questão da nutrição, né? O que vai se alimentar. Cada caso é um caso. Não, nutrição é fundamental, né? A dieta é fundamental. Dieta e exercício são as grandes armas também a favor da prevenção e contra a doença coronária e contra a piora da doença coronária. Fundamental. Exercício é o elixir da vida. A que é que o senhor atribui o aumento considerável do número de infartes, de AVC? Seria a Covid mesmo? Não. A incidência de infarto e AVC é bastante alta, como disse, no mundo inteiro. Na época Covid, houve um pouco de aumento das mortes por infarto, porque também as pessoas não se cuidaram. Então, teve muito caso de pessoas, por exemplo, que tinham dor no peito e ficavam em casa. Então, aconteceu muito infarto ou muito a incidência de doença cardíaca aumentou porque as pessoas pararam de se cuidar também. Então, além da doença ser grave, ter uma incidência alta, a doença chamada as doenças cardíacas, não só o infarto, houve um aumento da incidência de mortalidade por doença cardíaca, porque as pessoas pararam de se cuidar, pararam de ter acompanhamento médico, muitos pacientes passavam mal em casa e não viam pronto-socorro. Então, isso foi também, paralelamente à tragédia Covid, foi uma tragédia no mundo inteiro. Qual seria o tempo ideal de um check-up coronariano? Uma vez por ano? Depende do caso. Isso depende muito do caso. Depende se você tem fator familiar, se você tem diabetes, se você tem hipertensão. Isso, cada caso é um caso. Não existe uma regra, né? E como vivenciar a terceira idade, principalmente, doutor Calil, com saúde e disposição? Fazendo exercício. Exercício é o elixir da vida. Fazendo exercício e cuidado com a dieta, são, na verdade, coisas importantíssimas para você ter menos doença e prolongar a sua vida. E, obviamente, se você for acometido por alguma doença, o acompanhamento, por exemplo, diabetes, o tratamento rigoroso do diabetes, o hipertenso, o controle rigoroso da hipertensão, né? E, evidentemente, que não fumar, não beber em excesso, essas coisas que a gente sabe que reduzem a sobrevida das pessoas.
O Sírio-Libanês, do qual o senhor é diretor de cardiologia, acaba recebendo pacientes do Brasil todo. A maioria, quando pode, se direciona para o Sírio-Libanês e os hospitais de ponta de São Paulo. O senhor acha que há um desnível, há uma diferença muito grande no tratamento Brasil afora? Veja, a medicina brasileira é uma medicina de alta competência, né? E a cardiologia no Brasil, ela é altamente, tem centros, tanto no setor privado como público, de altíssima tecnologia e altíssima competência no país inteiro. Então, em termos de cardiologia, o Brasil está muito bem servido, com profissionais altamente qualificados e centros altamente qualificados, tanto no setor privado quanto no setor público. Mas continua sendo a maior causa-mortes no Brasil, não é? Sem dúvida, no mundo inteiro. Como eu te falei, são 20 milhões de pessoas que morrem no mundo todo ano das chamadas doenças cardiovasculares, que é o principal infarto e o acidente vascular cerebral. 20 milhões por ano é muito uma catástrofe, né? Então, resumindo, o que é que o senhor recomenda? Exercício. Exercício e alimentação controlada. Resumindo, cuide da sua saúde. É importantíssimo. Nós, nesse dia a dia nosso, nesse mundo moderno hoje, independente da profissão, nós esquecemos de nos cuidar, esquecemos de fazer exercício, nós descuidamos do tabagismo, né? Descuidamos em não tomar remédio, em não ter um acompanhamento. A nossa vida é, infelizmente, desregrada. Isso é muito ruim. Estresse, ansiedade, isso contribui? Claro, mas faz parte do dia a dia. Você mora numa cidade como São Paulo, é impossível você ficar calmo aqui, entendeu? Não. Porque você tem o trânsito, você tem a poluição, quer dizer, a vida de uma cidade, por exemplo, como minha cidade, é uma vida já, por si só, muito estressante, independente da profissão que você tenha. Agora, né, um tempo para fazer exercício, essa conversa, não dá tempo, dá sim. Dá sim. Se você quiser, você vai ter seu tempo para fazer exercício, você vai ter uma dieta saudável, aonde você trabalhar, aonde você estiver. É questão de você ter critérios, ser criterioso. Vou cuidar da minha saúde. Então, obviamente, essas pessoas, elas têm estatisticamente menos complicação. E a falta de informação, né, doutor Calil, talvez seja o principal problema em nível de Brasil. Olha, aí é muito relativo, porque as pessoas sabem o que fazer, né? A mídia, como você está entrevistando agora, as internets, você tem essas mídias. Hoje se sabe, hoje está mais difundido o que você pode cuidar. Que você tem que cuidar do diabetes, tem que tratar a hipertensão. O problema não é nem isso, que as pessoas não se conscientizam. Informação, eu acho que se tem bastante hoje. Mas o problema é a consciência. Não, eu não vou infartar nunca, quem vai infartar é o vizinho. Sempre assim, não é isso? A tragédia acontece com o outro, não vai acontecer comigo. E acontece com você sim, esse é o problema, né? Doutor Roberto Calil Filho, muito obrigado por essa consulta pública, por essa entrevista nesse momento que é de extrema importância para nós que vivemos na Amazônia. Muito obrigado mesmo. Um abraço para vocês. Muito obrigado. Bem, creio que você tenha gostado das nossas conversas de hoje. Na próxima segunda-feira, no mesmo horário, às 10h30 da noite, logo após o Faustão, estaremos de volta com novidades. Até lá e obrigado pela sua companhia.